Olá para todos do Rei das Notícias, aqui é o José Silva. Estamos ao vivo, entrando em mais uma entrevista, mais uma live com vocês. Quem estiver entrando agora, para acompanhar tudo, vai ficar registrado aqui no nosso canal, nossa página no Facebook, também vai ficar no YouTube, né? Nosso canal no YouTube. E então estamos recebendo aqui hoje a professora, ex-candidata a prefeita, tem uma história na política, aqui em Jataí, Soraya Rodrigues, e para nós é uma satisfação ter Soraya aqui conosco. Soraya, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos que nos acompanham e estou feliz de poder conversar com vocês. Soraya, estamos ao vivo aqui no Rei das Notícias e muitas pessoas podem fazer perguntas, então possivelmente talvez vamos ter perguntas aí durante nossa entrevista. Inclusive eu quero agradecer as pessoas que já estão chegando agora e estão nos acompanhando. Soraya, antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, para as pessoas que estão chegando agora para acompanhar essa entrevista nossa, essa live nossa, eu queria que você falasse para as pessoas quem que é a Soraya Rodrigues. Muitas pessoas que estão hoje nas redes sociais são pessoas que estão começando agora, que ouviu falar de você, viu o pai, a mãe, o tio, o avô falar de Soraya Rodrigues. Então eu queria dar um espaço aqui, antes de nós começarmos de fato, que você falasse quem que é Soraya Rodrigues. Olha, Soraya Rodrigues é professora há 35 anos no estado, também na Universidade Federal, agora de Jataí, né? Antes Universidade Federal de Goiás, há 29 anos no curso de Pedagogia, também trabalhando em outros cursos com disciplinas de licenciaturas. Durante a década de 90, eu disputei várias candidaturas, né? 2 candidaturas a prefeita e 2 candidaturas a deputada. Como prefeita, fui muito bem sucedida, infelizmente não consegui a vitória, porque havia um enfrentamento muito grande, econômico, político, de poder. E nós vínhamos de um partido de esquerda, no momento de reabertura política, no momento de muitos enfrentamentos, com muitas dificuldades. Eu militei durante mais de 20 anos no PT, no Sintego, né, no Sindicato dos Trabalhadores, também no rádio eu trabalhei durante muito tempo como locutora, então isso me deixou bastante conhecida, né? Depois estive na Subsecretaria de Educação durante um período grande também e fui ser vereadora, né? Consegui um espaço, uma vaga no Legislativo e estive lá também na presidência da Câmara trabalhando também. Então, aí uma longa caminhada, uma longa trajetória política. Saindo de lá, eu retorno para a universidade e fui retomar minha carreira acadêmica, que ficou interrompida em função dessas disputas, em função da militância política, sindical. E aí fui para o meu mestrado em educação. Agora, concluído o meu mestrado, eu continuo na minha vida de professora, que é o lugar que eu amo estar, que é a profissão que eu escolhi e amo trabalhar. Durante esses anos todos, muitos alunos tiveram aulas comigo, então isso traz para nós muita amizade, muito reconhecimento, e tudo isso é muito bom, me faz muito feliz. Tá certo. Soraya, antes de nós começarmos de fato aqui, eu quero te perguntar se você está afiliado a algum partido político e se você pretende disputar a eleição esse ano. Não, eu não pretendo disputar eleições, eu não estou mais militando em partido político, como eu disse, eu retornei à universidade tanto para trabalhar como para dar continuidade à minha carreira acadêmica. Então eu acabo de concluir o meu mestrado em educação e quem sabe aí já engatando um doutorado, né? Isso me dá muito prazer. Estudar sempre foi o meu ofício, sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer, foi estudar.
E eu estudo política, veja você, né? O meu estudo segue nesse mesmo caminho que sempre foi meu, que é o caminho da política. Você é professora na UFJ, né? Qual que é o curso que você ministra lá? Eu sou professora na UFJ, eu sou do Departamento de Pedagogia, eu trabalho políticas educacionais, eu trabalho currículo, trabalho gestão e trabalho em outros cursos como Química, Educação Física, Biologia, Matemática, também em disciplinas de licenciaturas. Soraya, eu quero te perguntar aqui algumas questões. Vamos começar agora a discutir algumas questões que afligem toda a nossa sociedade. Eu sei que gosta muito de falar, e eu também. Vamos tentar discutir as questões aqui, vamos ver se nós conseguimos discutir no menor tempo. Essa questão dessa pandemia, Soraya, muitas pessoas estão falando, e eu tenho visto muitas questões aí, que na verdade isso aqui foi uma produção, uma coisa política para beneficiar a China, alguma coisa nesse sentido, o mercado chinês. Qual que é a sua visão com relação a essa pandemia? E como você acha que nós vamos sair dessa pandemia futuramente? Olha, eu não acredito muito nessa teoria da conspiração, não. Eu não acredito que houve aí uma produção em laboratório desse vírus, porque a China também foi bastante prejudicada, foi bastante afetada e será bastante afetada também na questão do mercado, porque o planeta todo está hoje com dificuldades financeiras, vai demorar para recuperar a economia e isso vai trazer dificuldades também para a China, que tem uma economia mais controlada em relação aos outros países. Então, eu acredito que há um desgaste muito grande na questão da natureza, na questão do planeta em si. A gente tem produzido muito lixo, produzido muita poluição. Eu acredito que isso é um fator, né, que pode contribuir para o aparecimento de doenças muito mais difíceis de se localizar uma vacina ou um antídoto. Isso vai trazer para nós, para o mundo inteiro, um prejuízo muito grande. Todos nós vamos pagar um preço muito alto, alguns com a própria vida, como já está acontecendo, e outros vão pagar um preço também muito alto por conta do desemprego, da miséria, por conta das dificuldades financeiras que vão surgir, estruturais que vão surgir. Então eu acho que nós estamos pagando um preço daquilo que nós mesmos procuramos com a própria mão, que é uma vaidade muito grande, uma ambição muito grande e também uma ignorância muito grande em relação à ciência, né? Veja você que o Brasil deixa de investir em ciência, deixa de produzir pesquisas e isso vai criar um problema muito grande. É claro que vai afetar a saúde principalmente, né? E outros campos também da tecnologia. Tá certo. Soraya, essa forma que as pessoas estão fazendo agora, os comerciantes estão fazendo, inclusive eu quero agradecer agora vou falar o nome de vocês que estão curtindo aqui nossa entrevista, que estão conosco. Os comércios estão tendo que se reinventar agora, né? Agora, depois da crise, inclusive uns tempos atrás, nós entrevistamos aqui o presidente da Associação Comercial. Ele disse que vai ter duas realidades do comércio, uma antes dessa pandemia e depois da pandemia, porque agora as pessoas estão se reinventando no mercado de trabalho. Você concorda com isso aí também? Olha, eu concordo, acho que é preciso se reinventar mesmo, de qualquer forma. Mas eu acho que quem está se reinventando mesmo é o capitalismo, é o capital, porque ele precisa se reinventar, senão ele vai se extinguir. Se ele não encontrar novas formas de produção e de lucro. Então, veja você, já estava prevista essa questão do home office. Isso já vem sendo discutido há mais de 20 anos, né? Na questão de que não haverá emprego para todos, na questão de que as empresas vão preferir que os trabalhadores fiquem em casa, porque elas lucram com isso, elas não pagam luz, água, internet,
e nem transporte. E a pessoa começa a trabalhar 24 horas. E, entre aspas, começam a ser autônomos, o que é muito ruim para o ser humano, para os indivíduos, para o trabalhador, enfim, porque ele não tem nenhum tipo de garantia. Nós estamos vendo aí o que está sofrendo os autônomos, os ditos e chamados empreendedores. Há um grande incentivo para que as pessoas se transformem em empreendedores. E está colocando isso na conta da pandemia. E não é verdade, porque esse empreendedorismo que está sendo colocado para as pessoas é uma forma do Estado se eximir, é uma forma de Estado mínimo, ou seja, é uma política neoliberal que foi implantada no mundo inteiro até agora. E essa crise econômica, principalmente que nós temos hoje, e a crise na saúde que nós temos hoje, é provocada por essas políticas neoliberais, ou seja, o Estado deixou de investir durante muitos e muitos e muitos anos em saúde. E hoje nós temos esse caos. A saúde não consegue atender o número de pessoas que estão hoje precisando ser atendidas. Mas isso já acontecia, já havia uma fila enorme no Brasil procurando UTIs e não tinham. Quantas pessoas não morreram e ainda morrem na porta dos hospitais, né? E não havia investimento porque estava dentro da estatística estabelecida pelo capital. A pandemia só fez quebrar essa estatística, né? O que trouxe para nós o caos, né? Desnudou essa situação e hoje nós podemos observar, né, a olho nu a falta de investimento que os países neoliberais, que a política neoliberal, que os países capitalistas provocaram. Ô, Soraya, e aqui no Brasil, como você vê o governo Bolsonaro no enfrentamento a essa pandemia? Parece que ele não gosta muito dessa questão de isolamento, ele é a favor da abertura do mercado, realmente. Algumas pessoas acham isso bom, outras pessoas criticam ele. Algumas pessoas criticam também a forma que ele fala, né? Questão meia... não pensa muito para falar, às vezes as pessoas pegam e muitas pessoas não gostam do vocabulário dele, né? Tem os que gostam também, né? Tem uns que gostam e os que não gostam. Como você vê essa forma que está lidando com essa pandemia no Brasil? Você acha que ele está fazendo realmente o que tem que ser feito? Como você vê essa questão aí? Olha, é difícil discutir a loucura do presidente Jair Bolsonaro, porque não dá para encaixá-lo em nenhum perfil racional, lógico. Não dá para analisar a atitude dele dentro de um padrão de normalidade, porque ele não é nem capitalista, nem neoliberal e nem de direita. Ele tem uma loucura própria. Ele não tem um planejamento econômico para esse país, ele não tem uma estratégia de mercado para esse país, ele não tem um planejamento de desenvolvimento para esse país, ele não sabe o que está fazendo. Então, ele vai delirando aos poucos e brincando com essa situação de miséria, de desespero, de morte. Ele vai minimizando, ele vai tornando isso uma comédia, uma triste comédia, uma trágica comédia. Então eu não vejo a atuação dele em lugar nenhum. Durante um momento, quem esteve no governo, né, do Brasil foi o Congresso. O Congresso correu para aprovar todas as leis que poderiam liberar a verba para essas pessoas que estão precisando, né? O Congresso correu para facilitar, né, a tramitação dos projetos que levaria o dinheiro e as condições de tratamento e de assistência a essas pessoas mais pobres. Depois, a Rede Globo esteve governando o país, trazendo a informação, trazendo o conhecimento para as pessoas e denunciando essa situação. É claro que a Rede Globo não está isenta também nesse processo todo, eu não estou dizendo que a Rede Globo é boazinha e está resolvendo as questões do país, não é isso. Mas houve um momento em que o caos se instalou e não havia governo. E hoje nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal governando o país. Então não há, por parte da equipe governamental, uma intervenção séria, planejada
e estrutural para resolver essa crise. Nem a crise do desemprego, nem a crise econômica e muito menos a crise epidemiológica. Então nós estamos numa situação muito difícil, porque enquanto o presidente cria um grupo radical, extremista, para brigar nas ruas, né? E ele tenta dar um golpe dentro do golpe, isso ele deixa muito claro em todas as entrevistas dele, quando ele diz que quer acabar com o STF, acabar com o Congresso, ele está dizendo o quê? Que ele quer instalar uma ditadura nesse país. E se o Supremo e se o Congresso não tomar uma atitude muito mais rígida, né, com muito mais rapidez, eu não duvido que isso possa acontecer. Nós já tivemos 2 enfrentamentos difíceis no Brasil essa semana. E é uma situação crítica, é um cenário muito preocupante, porque nós temos 2 grupos hoje se radicalizando. E se esses grupos se radicalizarem, como o deputado Roberto Jefferson gostaria, porque ele promove aí e incentiva a guerra civil, isso não é um fato difícil de acontecer no Brasil hoje, no cenário que nós estamos analisando agora. Ô, Soraya, você, no seu conhecimento político e por tudo que está acontecendo, por essa falta de articulação que o presidente tem com os parlamentares, com o Congresso e tudo, e com esse número grande de pedidos de impeachment, de abertura de um CPI contra o presidente lá, você acha que o Bolsonaro consegue chegar ao final do mandato como presidente? Olha, ele está trabalhando para isso, porque quando ele chama o Centrão, né, liderado por Roberto Jefferson, e todas aquelas pessoas que estiveram envolvidas em corrupção, em roubo, em processos, etc., e dá a eles os cargos que têm hoje os maiores orçamentos do país, inclusive o FNDE, quando ele chama essa negociação, essa articulação política e tenta se organizar politicamente para isso, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está se articulando para ficar blindado, né? Para não acontecer o impeachment. E ele está fazendo isso com maestria. Ele hoje já comprometeu o Aras, né, que não pode hoje, não quer provavelmente indicá-lo para esse impeachment, prometendo a ele um cargo no Supremo, e ele também já tem hoje um apoio da maioria desses partidos do Centrão. Então hoje eu acho difícil negociar via Congresso esse impeachment. Mas não acho impossível via STF e povo na rua. Soraya, com essa ligação do Bolsonaro com o Exército, até porque ele veio do Exército, né? Você acha possível que possa ter um golpe militar? Se acaso ele sofrer com um processo pelo Congresso de impeachment, alguma coisa nesse sentido, você acha que o Brasil pode correr esse risco? Olha, todos os golpes que aconteceram no Brasil teve a participação, primeiro... Na verdade, eu queria falar intervenção militar, eu falei desculpa, uma intervenção, caso talvez... Olha, todos os golpes no Brasil tiveram a participação militar. Empresarial, os grandes empresários, né? E os militares, todos. Nós temos uma tradição de golpe no Brasil. Então, o golpe que nós tivemos recentemente no impeachment da presidente Dilma, e agora outro golpe, né, que é sugerido por Bolsonaro, querendo então implantar essa ditadura. Eu não duvido que num cenário, né, mais difícil, ele tem esse apoio, uma vez que hoje ele tem quase que na totalidade da sua equipe nos maiores cargos, os militares. Então eu acho que ele está colocando esses militares, tentando construir, né, esse apoio para esse golpe. E eu não duvido de jeito nenhum que os militares possam
apoiar esse golpe, assim como os grandes empresários também poderiam apoiar esse golpe. Tá certo. Eu quero cumprimentar aqui algumas pessoas: Renato Rodrigues de Souza, Elza Reis, Helena Vieira, Leila Garcia, Lei Silva. Lei também está nos acompanhando. Obrigado a todos vocês que deixaram aqui o nome aqui, que estão nos acompanhando. O Lei é amigo seu de lutas passadas, né? Muito amigo, de longa data, de uma longa trajetória política, deu uma contribuição muito especial nas nossas campanhas, teve uma participação muito importante nas eleições e tem uma consciência política muito boa, uma participação política também muito boa. A doutora Simone, a vice-prefeita, também está acompanhando e está mandando a mensagem aqui que concorda com a sua fala. Doutora Simone. Obrigada. Um abraço para a doutora Simone. Ela também tem uma participação muito grande, é muito querida, tem uma militância política muito importante. A opinião dela é muito importante também para o meio político, para a cidade, enfim. Soraya, essa questão do STF, ultimamente, parece que tem interferido. Muitas pessoas estão falando, principalmente as pessoas que estão do lado do Bolsonaro. O STF está interferindo muito no governo. Tanto é que parece que foi através do STF que deu poder para os municípios a adotar sua própria política de isolamento, tirando esse poder do presidente, como ele pensava que tinha no começo, né, porque ele estava querendo fazer alguns decretos nesse sentido. A sua opinião com relação a isso, você acha que o STF tem realmente feito esse papel de interpretação de alguns interesses deles lá e contrapartida realmente não favorecendo o cumprimento da Constituição brasileira? Qual que é a sua visão com relação ao STF? Olha, como eu disse antes, quando não há governo, né, quando não há uma liderança que se posicione e que leve a nação, né, para um futuro, para um desenvolvimento, é preciso que outras instituições democráticas se coloquem, porque é um momento de caos, é um momento em que se precisa tomar posições. Então, neste momento de epidemia, em que o presidente não toma posições, não acredita na ciência, não acredita na Organização Mundial de Saúde, não libera as outras instituições para trabalhar e resolver a crise, é preciso que outras instâncias tomem esse lugar. E eu acho que o STF, nesse momento onde o caos se instalava e não havia nenhuma atitude do Executivo, era preciso que tanto o Congresso quanto o STF tomassem a sua posição. Eu não estou dizendo aqui que o Congresso não cometa equívocos, não estou dizendo que o STF também não cometa lá seus equívocos, mas eu acho que no momento de caos é preciso que esses poderes, afinal são 3 poderes, esses poderes precisam ter harmonia e eles não conseguem essa harmonia porque o presidente, ele provoca essa crise constantemente, ele constrói essa crise todos os dias, jogando um contra o outro, ou seja, ele tem um discurso e ele tem outra prática. Ele diz que os poderes são importantes e devem ser democráticos e harmoniosos, e depois ele vai para a rua dizendo que quer acabar com o STF e com o Congresso. Então, é contraditório, é incoerente e é irresponsável. Então, nesse momento, com essas decisões que o STF tem tomado, eu percebo que foram decisões importantes, porque havia a necessidade de tomar decisões. Era um momento em que as pessoas podiam morrer e que o Estado não tinha condição de atender a todos e o caos ainda está instalado, né? Mesmo com todas as atitudes que foram tomadas por parte dos 2 poderes, ainda estamos vivendo uma situação muito difícil. Soraya, nós terminamos essa questão de discussão aqui nacional. Vários apoios que o Bolsonaro tinha do lado dele na época de campanha, tipo o prefeito de São Paulo, João Dória, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel,
e eu acho que, se não me engano, o Cajuru também estava com ele. Enfim, ele, ao longo dos meses de governo, ele vem perdendo muito apoio de políticos renomados. Você acha que esses apoios que ele está perdendo são porque esses têm interesse político de futuramente ser candidato a presidente, ser presidente, alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que esse apoio que ele está perdendo é pela forma que ele está conduzindo o país? Eu acredito que sejam as duas coisas, porque todos eles têm pretensões políticas e têm uma carreira política. Mas eu acredito que está pesando mesmo a forma como o presidente tem conduzido as questões nacionais. É de tamanha irresponsabilidade que qualquer político minimamente coerente, minimamente interessado nas questões nacionais, ele consegue perceber o desastre que é esse governo. Ele consegue perceber que esse presidente está nos levando o Brasil para o caos, né? A política econômica do ministro Guedes é uma política desastrosa. As privatizações, né? O que é sugerido por ele, a perseguição aos trabalhadores, diminuindo salário, diminuindo carga horária, isso é muito complicado, isso tem provocado desemprego, isso tem provocado miséria, e nós estamos muito preocupados com isso. Então, qualquer político hoje que queira seguir uma carreira, que queira ter um discurso para uma campanha eleitoral, vai ser muito difícil explicar para os eleitores que ele apoia esse tipo de política, né? Um presidente que não se comove com as mortes que estão acontecendo, um presidente que não se solidariza com a miséria, com o desemprego, um presidente que não visita, né, os hospitais, não visita as cidades com maior índice de morte, não está preocupado com essa situação. O mundo inteiro está preocupado com isso, e ele preocupado em se proteger, preocupado em criar um grupo fascista, em criar um grupo radical, em promover guerra, porque ele disse textualmente que quer armar o pessoal dele para esses enfrentamentos. Então, esses políticos, eles não gostariam e não vão ficar na base de apoio desse governo. Quem vai ficar mesmo são aqueles que estão interessados nesses cargos cujo orçamento são extremamente expressivos, e de lá eles podem se enriquecerem como os partidos do Centrão. Tá certo. Soraya, e com relação aqui ao estado de Goiás, o governador governador Ronaldo Caiado assumiu, né? Pegou aí, depois de um longo período aí de governo Marconi Perillo e Zé Elton, segundo Ronaldo Caiado, o estado está quebrado. Mas você acredita nisso? Você acha que o estado de Goiás realmente está quebrado? Você acha que faltou? Porque é o seguinte, tem muitas pessoas que falam que legislar não é a mesma coisa de executar. Então, muitas pessoas que estão no legislativo, que quando ganham político, vai para prefeito, governador, presidente, vai para um cargo de executar, não conseguem realmente desempenhar um bom trabalho como desempenhava antes, que mostrava soluções e tudo. Você acha que o governo Caiado ainda não mostrou ainda porque falta recurso? Ou porque você acha, na sua opinião, não sei se você acredita nisso, ou o que você acha, que ele realmente não tem essa capacidade de ser uma pessoa para trabalhar no executivo? Veja você a contradição que é a política. Se hoje o orçamento do Estado está prejudicado, quem votou nessa proposta foi o próprio Caiado quando no Legislativo. Se hoje os municípios têm dificuldades orçamentárias, quem votou nesses projetos foi o Legislativo, do qual o governador Caiado fazia parte. E ele, sendo um parlamentar de direita, aliás de ultradireita, e um parlamentar conservador, né? Ele é um neoliberal, ele provavelmente votou com os governos neoliberais. Então, ele votou para diminuir esses orçamentos. Então, hoje, se nós temos uma crise de orçamento, de investimento
nos estados e municípios, ele também tem responsabilidade nisso, né? Quando ele chega, então, no executivo, é que ele vai perceber que realmente fica difícil administrar com um orçamento reduzido, né? Porque o Estado tem uma demanda muito grande, né? Tem a educação, tem a saúde, tem a segurança, tem a área de estrutura, então é muita coisa para se resolver. Nesse episódio da epidemia, o governador Caiado, ele agiu como um técnico, né? Como um médico que ele é. E como médico, ele sabia da gravidade da doença, da gravidade do processo de recuperação dessa doença e conhecia muito bem a estrutura, né, da saúde no Estado e no Brasil. Então, é claro que ele ficou apavorado, sabendo que o índice de morte seria muito grande. Mas a saúde está nesse nível e nesse caos porque ele foi parlamentar a vida inteira, né? Então, se a saúde nunca fez grandes investimentos em hospitais, em UTIs, em laboratórios e etc., foi porque, enquanto parlamentar, ele não tinha essa preocupação de investimento, né? Então, ele também tem responsabilidade nisso. Então, é preciso que a gente tenha muita clareza ao fazer essa análise para enxergar onde essas pessoas estavam, o que elas defendiam, no que elas votaram e qual o nível de participação que elas têm nesse caos, nessa crise. Porque nós temos uma crise instalada no Brasil, é claro que nos estados e nos municípios também, mas isso foi provocada por esses parlamentares que sempre diminuíram o orçamento da saúde, da educação, da segurança e da estrutura. Então, eles tinham dinheiro para várias outras coisas e nunca tiveram dinheiro para grandes investimentos. Eu quero agradecer a Ana Cláudia Xavier, está conosco, a Edna Rodrigues também, obrigado pela participação de vocês. Soraya, de uns tempos para cá, a gente está vendo muito a pouca participação do Estado e uma maior participação de empresas terceirizadas ou de alguma forma assim do comércio, sem ser realmente o governo tomando ações. Tanto é que aqui no município de Jataí, por exemplo, tem uma empresa que cuida do sistema de coleta de lixo, varrição. Vai ter uma empresa também que vai cuidar da questão da UPA aqui, que vai ser reaberta. No Brasil tem várias rodovias aí privatizadas. Tem várias empresas que têm concessões de vários órgãos do governo. Você acha que isso é uma realidade que vai ser cada vez mais crescente no Brasil? E qual é a sua opinião com relação a isso? Você acha que tem que ter uma participação maior do prefeito, do governador, do presidente nessas questões? Ou você é a favor dessas interferências, né, dessa participação privada? Eu acho que tem que ter uma participação maior da população, porque o povo é que precisa compreender o que está acontecendo, né? O mundo inteiro já começa a avaliar que essa política neoliberal, ela é catastrófica. Ela leva os países a crises. Por quê? Ela quer privatizar, publicizar e terceirizar, né? Olha, a publicização já aconteceu na saúde, ou seja, o Estado adota uma metodologia gerencialista, ele quer apenas gerenciar. Então ele pega uma empresa e coloca dentro das instituições, são as chamadas organizações sociais, dentro da educação, dentro da saúde, e ele repassa as verbas para essas empresas e não fiscaliza e lava as mãos, porque ele quer se ausentar dessa responsabilidade. E as empresas não investem dinheiro que é repassado e pedem mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e não há esse repasse devido, não há um investimento devido, e nós chegamos ao caos, o estrangulamento do sistema que nós estamos vendo hoje na saúde. O governador Marconi Perillo tentou fazer a mesma coisa com a educação, colocar as organizações sociais na educação. Ainda não conseguiram, mas isso faz parte do cardápio da ultradireita, né, dos conservadores, da direita desse país, que tem
essa vontade de implantar essas políticas neoliberais. Então, a privatização é a política do Guedes, por exemplo, do ministro Guedes e, consequentemente, do presidente Jair Bolsonaro. Eles querem vender as estatais e eles vendem a preço de banana, uma estatal que está sendo lucrativa, como fizeram com a Vale no passado, né? E isso faz com que o Brasil perca divisas, perca mercado, perca receita e, consequentemente, não haverá condição de investimento. O país vai ficando pobre, miserável. Isso acontece também com a terceirização. E o trabalhador, no meio disso tudo, como é que fica? O trabalhador vai sendo cada vez mais precarizado, porque cada vez mais ele perde o seu direito. Ele vai perdendo as suas licenças, ele vai perdendo as férias, ele vai perdendo 13º, ele vai perdendo a condição do plano de saúde, ele vai perdendo a aposentadoria, ele vai perdendo o salário e ele vai ficar numa situação totalmente precária. Isso é muito ruim para a nação. A longo prazo, isso faz com que a nação fique cada vez mais pobre, cada vez mais em crise e cada vez mais vulnerável, dependendo das grandes potências. É claro que essas nações que vão se empobrecendo, elas vão recorrer a empréstimos do Banco Mundial, por exemplo, e vamos voltar a ficar endividados, como na época do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Tudo que nós produzíamos era para pagar o Banco Mundial. Então não havia condição de investir em saúde, em educação, em segurança, em saneamento e etc. Então hoje o Brasil tem também dificuldades na área de saúde em função da falta de investimento em saneamento, por exemplo. Então você percebe como a médio e longo prazo essas políticas neoliberais são danosas para esses países, principalmente os países subdesenvolvidos, que são os países da América Latina, que vão com certeza de novo voltar a ficar nas mãos, né, dos grandes bancos internacionais e tendo que pagar uma dívida e não podendo mais investir na estrutura, né, do próprio país. Então isso é realmente muito danoso, tanto a privatização, quanto a publicização, quanto a terceirização. Para todos nós isso é muito danoso. Quero agradecer também ao Jonatas Júnior Freitas dos Santos. Obrigado por estar participando conosco, Jonatas. Soraya, hoje eu estava vendo uma entrevista, uma matéria, onde lá dizia que devido a essa guerra comercial, essas questões da China com os Estados Unidos, parece que a China falou lá nessa entrevista lá que ia diminuir o máximo possível os laços comerciais com os Estados Unidos. E então foi falado na reportagem lá que isso deve beneficiar bastante o Brasil, ela diminuindo esses laços comerciais com os Estados Unidos, porque ele está procurando o mercado brasileiro. Como você vê essa participação do Brasil nas exportações, nessa questão política de comércio internacional? O que você acha nessa questão realmente? Você acha que o Brasil pode ter, e é mais lucrativo ter uma parceria, uma aproximação com a China, do que com os Estados Unidos ou com outros países? Veja bem, o que é discurso e o que é prática. O Brasil perdeu um espaço importantíssimo, por exemplo, no mercado da soja, em relação à China, né? Que agora quem vai ser o mediador disso é os Estados Unidos. Então, isso torna muito mais difícil o comércio. Nós produzimos principalmente soja, né? Fica muito mais difícil essa relação com a China. Nós temos aí uma crise diplomática do Brasil com a China, criada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então, há uma dificuldade hoje de diálogo com a China em nível internacional, nessa comercialização, em função desse mal-estar diplomático, vamos dizer assim, que aconteceu. Mas existe uma diferenciação básica e importante que é preciso que a gente perceba. Os Estados Unidos, ele tem uma forma de negociação imperialista. Ou seja, ou é do meu jeito ou não é, ou eu tomo a força, que é o que ele tem tentado fazer com a Venezuela. A China tem uma outra relação.
Ela tem uma relação comercial onde as partes podem se manifestar, pode sentar à mesa e pode negociar. É claro que ela estando em melhor condição favorável, ela dá as cartas, né? E vai negociar o seu preço e tentar ganhar no mercado. Mas não há uma pretensão imperialista de tomar para si, né? De subjugar o outro, de intervir na política interna para se favorecer. Então eu não percebo essa trama nas relações internacionais com a China e percebo isso constantemente nas relações com os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil precisa se fortalecer e fortalecer esse comércio internacional, porque isso traz divisas para o país. É claro que isso é muito importante. Tá certo. Soraya, e com relação aqui ao nosso município de Jataí, agora temos aí um prefeito que foi eleito pelo PSDB, e agora, se não me engano, está no PP, mudou de partido. Um prefeito que veio da base do então governador Marconi Perillo. Como que você vê a administração Vinícius Luiz? Até agora está chegando o término do primeiro mandato dele. Como você vê essa questão aí? Como você vê essa gestão do prefeito Vinícius Luiz? Olha, até então, eu gostaria de discutir um aspecto principal na administração do prefeito Vinícius Luiz, que é a questão da educação. Durante muitos anos, os professores lutaram para conseguir o seu acesso de cargo, né? E com a gestão do Vinícius, essa situação foi resolvida. Então, eu acho muito positivo que ele tenha corrigido essa injustiça com os professores que há muitos anos haviam feito seu curso superior com muita dificuldade, com cursos de especialização, com curso de pós-graduação, e não tinham isso reconhecido. Eu acho que quando ele corrige isso, ele investe em educação, na qualidade da educação desses profissionais. Então eu acho isso salutar, acho isso muito importante. E acho que ele tem trabalhado. Eu acho que o Vinícius é um rapaz muito trabalhador. Ele tem constantemente tentado corrigir as dificuldades, corrigir os erros e tentar manter a cidade no equilíbrio, porque, como eu disse, o orçamento desses municípios foram cortados, se não me engano, em 30%. Então, hoje, um prefeito, para administrar a cidade, ele tem que fazer malabarismos, ele tem que ser muito rigoroso nas contas e ele tem que ter um planejamento muito bom. Então eu vejo o Vinícius trabalhando, eu sempre vejo ele se articulando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Acho que ele tem tentado buscar uma equipe que dê a ele condição de desenvolver esse trabalho. Então, assim, eu vejo que ele é esforçado, eu vejo que ele tenta fazer o melhor. É claro que dificuldades existem, que equívocos podem ser cometidos, mas principalmente nessa crise da pandemia, eu acho que ele tentou o máximo que pôde não ceder, né, às pressões políticas, às pressões principalmente dos empresários e de algumas pessoas que não tinham noção da gravidade, da dificuldade que era tomar as decisões que precisavam ser tomadas, de fechamento, porque essa decisão é uma decisão que desgasta, mas eu acho que ele foi firme, teve condição de se manter firme, e até onde ele pôde, ele conseguiu, né, que a cidade ficasse numa situação estável, de equilíbrio. Eu acho que hoje nós temos uma situação de equilíbrio, e isso é muito por conta da forma como ele conseguiu se impor. Eu acho isso também positivo, né? Agora, não há, é claro, um grande desenvolvimento, um boom, né? Acho que nenhum município hoje está tendo essa condição de ter esse desenvolvimento, até por conta dessa grande crise hoje que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Soraya, com relação à saúde, o Hospital das Clínicas agora vai ser estatualizado, foi votado na Assembleia Legislativa em Goiânia. Agora eu acho que questões técnicas, daqui a alguns meses realmente vai passar para o Estado.
A UPA de Jataí vai ser reaberta, mas também não vai ser administrada pelo município, vai ser por uma empresa. Como que você vê essas questões no município de Jataí? A questão da saúde, você acha que vai ter uma melhoria, não sendo mais administrada pelo município, tanto a UPA como o Hospital das Clínicas? Não, eu não acho que vai ter melhoria. Me desculpe, me perdoe se eu estou sendo talvez pessimista, mas eu acho que não é questão de pessimismo ou otimismo. É questão de realismo, como diria o Suassuna, né? E para ser realista, a gente precisa lembrar que o Brasil votou uma PEC que diz que durante 20 anos não haverá investimento em educação e saúde. São anos demais, é tempo demais para não se investir em alguma coisa. Em 20 anos, o mundo pode ter transformado totalmente. Hoje em dia, a velocidade tecnológica que nós estamos vivendo, de um dia para o outro a gente já tem alguma coisa diferente, alguma novidade. Imagina você, um país que vota uma proposta dessa, 20 anos sem investir em educação e em saúde. Como vai estar a saúde, se hoje ela está precária, como é que ela vai estar daqui a 20 anos sem nenhum investimento? Eu acho que nós vamos retornar ao pajé, né? Ao chazinho da vovó, às benzições, né? Porque não haverá saúde. Então não vamos esquecer que não adianta colocar a UPA ou colocar o hospital, né, para o Estado, porque não haverá investimento. Então é mudar a cebola de lugar, não vai melhorar. O que vai acontecer é que o Estado, de posse dessa instituição, ele vai publicizar, ou seja, ele vai colocar lá uma organização social para fazer o trabalho e ele lava as mãos, porque aí ele não vai ter a pressão popular, né? Aqui, quanto no município, as pessoas tinham condição de fazer essa pressão, porque o prefeito está ali, então ele pode ouvir, ele pode ver e sentir a pressão da população, mas lá no Estado vai ficar muito longe, então o governo vai se eximir, ficar longe das pressões políticas, longe das cobranças populares, e ele vai lavar as mãos, que é o que o Estado quer fazer, que é a política neoliberal que eu tenho aqui repetido tanto. Então, não vai resolver regionalizar, porque também não haverá investimento, ou seja, é a mesma metodologia. O Estado vai repassar o dinheiro para as OMS, não vai fiscalizar e elas não vão investir. Elas vão se enriquecer, que é esse o projeto, é essa a metodologia utilizada. Então veja você, em 20 anos sem investimento, não há a menor condição de resolver qualquer coisa nesse país. Nem o município vai dar conta, pode ser qualquer prefeito, e nem o governador vai dar conta. Então aí eu digo para você, quem é que votou essa PEC? Governador Ronaldo Caiado. Ele apoiou, ele defendeu e ele votou essa PEC. Então agora ele está ali, olha, o nosso sistema de saúde vai ser, não vai atender, não vai dar conta. E aí as pessoas esquecem de se lembrar que ele apoiou essa PEC, né? Então nós temos que derrubar essa PEC, voltar a investir em saúde, voltar a investir em educação, para que a gente tenha condição. Porque a educação vai fazer o quê? Vai fazer ciência, vai fazer pesquisa, vai descobrir a vacina, vai descobrir as doenças, vai descobrir os remédios, né, a cura, vai desenvolver o país, vai vender tecnologia. Imagina você, se um celular que você compra hoje, amanhã já tem outro no mercado, totalmente diferente. E o Brasil vai ficar onde nessa situação em 20 anos sem investir? Acho que nós vamos voltar para aquele telefoninho, né? Que a gente põe o copinho no ouvido e um cordão, né, para o outro escutar. Então, o nosso atraso hoje é imensurável. Nós estamos perdendo tudo que conquistamos ao longo dos anos e o que é mais grave, estamos deixando de avançar para o futuro. Tá certo. Obrigado a todos que estão acompanhando a nossa live, a todos que vão acompanhar depois, posteriormente. Soraya, eu quero deixar um espaço aqui para você fazer algum comentário, que você queira falar ou tenha perguntado. Quero deixar um espaço aqui para você fazer alguma explanação de algum assunto que você queira falar. Pode ficar à vontade. Olha, eu gostaria de agradecer o convite,
Estou muito feliz de ser entrevistada por você, um menino que eu vi crescer, um menino que estava comigo nessa construção de uma consciência mais crítica, mais politizada, mais participativa. E eu vejo nas suas atitudes, no seu trabalho, eu vejo que nós conseguimos. Eu percebo que você tem essa consciência cidadã, crítica, politizada, e que você procura, né, buscar soluções para os problemas da cidade, das comunidades e das pessoas. Então, isso me deixa muito orgulhosa e muito feliz. Eu quero parabenizar você por esse espaço que você cria. Eu acho que não é fácil, né, nesse país ser independente e trabalhar na comunicação como você trabalha. Eu sei que você faz o que gosta. Então, primeiramente, parabenizar você e agradecer o convite. Também agradecer as pessoas que participaram, as pessoas que estão aí pensando, refletindo um pouco no que eu disse. Me desculpe se eu disse alguma coisa que desagradou alguém, mas eu estou colocando aqui alguma coisa que eu estudei, alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu percebi ao longo dos anos trabalhando na política, trabalhando na educação e também tentando construir a minha consciência política, crítica e participativa também. Então, obrigada a todos que participaram conosco. Eu espero voltar um dia para a gente conversar mais sobre política, que é uma coisa que eu amo fazer. Eu não estou hoje na política partidária, mas eu estou na política acadêmica, né? Eu estou estudando política, lendo política e tentando também dar a minha contribuição nesse nível do debate. Muito obrigada.